através da vida da Raquel, Senhor. Eu sei que o Senhor já preparou a mensagem, Senhor, e nós estamos prontos para receber. Usa, Senhor, a tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Uma honra estar nessa casa, conhecer mais uma parte da família que vai morar no céu. Agradeço de antemão ao pastor Davi, sem nos conhecer, nos confiar a palavra, ao corpo de obreiros dessa casa. Trago o abraço do meu pastor Gerson, irmã Nara, a essa congregação. Agradeço a Deus pela vida do meu esposo, dos meus filhos que estão aqui me acompanhando. A vida da minha irmã Bruna, meu cunhado, que fizeram a ponte desse convite. Que Deus possa os abençoar. Abra a tua Bíblia comigo, o livro de Neemias. Neemias, depois de Esdras e antes de Esther. Capítulo 2, verso 18. Neemias, capítulo 2, o verso 18 diz a palavra: Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Toma o teu assento por bondade, dando glórias a Deus. Um tema poderoso escolhido para essa campanha: coragem. É tempo de se levantar e edificar os muros. O tema dessa campanha já começa te dando um direcionamento: coragem. Se você está enfrentando medo, se você está enfrentando o pavor do inimigo tentando te parar, o tema dessa campanha já te diz: coragem. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e de poder. O medo é um espírito que vem para nos afrontar e nos paralisar na obra que o Senhor tem confiado às nossas mãos. E nós vamos calar a voz do medo essa noite. Nós vamos calar a voz da intimidação. Aquela voz que tem vindo no teu ouvido para parar a boa obra que o Senhor colocou na tua mão. Existe uma casa, uma família, uma vida que depende do teu posicionamento. Então, coragem para fazer a boa obra. É tempo de se levantar. Num tempo que a gente está vivendo, aonde está todo mundo acelerado, está todo mundo freneticamente andando num tempo muito acelerado. Ou você está prostrado ou acelerado. E o tema diz: é tempo de se levantar para edificar os muros. Porque tem muros que foram derrubados. Existem portas que foram queimadas. E se nós deixar nessa situação, o inimigo das nossas almas, ele entra e ciranda dentro da nossa casa. Então é tempo de nós se levantar, edificar muros e portas, para que estejamos protegidos no Senhor. O texto fala sobre um homem que no meio das circunstâncias a qual ele vivia, ele se levanta. Neemias é filho de Acalias. Ele é filho dos descendentes dos que haviam sido levados cativos para a Babilônia. Ele faz parte da geração que nasce dentro desse contexto. Então, ele já nasce num contexto ruim, um contexto turbulento. As coisas já não são favoráveis
para Neemias. Ele já não nasce num berço de ouro, tudo um caminho maravilhoso que é só trilhar. Ele nasce dentro desse contexto. Porque às vezes eu e você queremos dizer, não, para aquele lá é fácil. Porque a vida dele é assim, assim, assim. Não, irmãos. Cada um tem a sua jornada para trilhar, a sua cruz para carregar. Não podemos nos comparar. Porque cada um tem uma história a ser vivida. E Neemias nasce dentro desse contexto. E quando o Império Persa vem e conquista a cidade de Babilônia, muitos dos que estavam cativos voltam para Jerusalém. E Neemias fica. Ele fica em Suzã. E quando ele fica, ele começa a ser notório. Ele começa a ser observado. Porque os passos de uma pessoa que tem vida com Deus, caminhada com o céu e intimidade com Deus, ele é reconhecido na terra. Todos veem o que ele carrega. Porque ele carrega a presença de Deus. Ele carrega a essência do céu. Num ambiente onde cada um estava por si. Onde cada um fazia o que lhe bem parecia aos olhos. Neemias é um homem íntegro. De testemunho. Que tem um legado. A importância de eu e você como pai e mãe. Deixar um legado, uma história, um testemunho. Para os nossos filhos que vêm adiante de nós, trilhar a mesma jornada. E os pais de Neemias deixaram um legado, deixaram uma história. E ele sabe muito bem que ele viveu cativo em Babilônia, mas a sua alma é liberta em Deus. Porque a circunstância que o prendia não o detinha de ter intimidade com o Pai, com o Rei dos Reis. O mundo a qual nós vivemos não pode nos prender e parar aquilo que nós temos com o Senhor. O mundo tem que olhar para nós e ver o brilho do Espírito Santo, a essência do céu, o bom perfume de Cristo. E Neemias é notado exatamente por isso. Aonde ele passava, o bom perfume de Cristo passava. Aonde ele andava, a essência do céu era real. E o rei começou a notar. Eu quero esse homem trabalhando do meu lado. E Neemias então é copeiro do rei. E copeiro aqui nesse contexto bíblico não é um cargo qualquer, não é um cargo banalizado ou pequeno, é um cargo de altíssima importância. Porque o rei precisava de um homem de muita confiança, porque ele ia lidar com o que ele ia comer e beber. E é em Neemias que o veneno parava. Era Neemias que verificava se a comida e a bebida que o rei ia comer e beber estava purificada ou contaminada. Ele apenas não desfilava pelo palácio com bandeja e copo na mão. Ali dentro ele exercia um cargo muito importante. A conduta e o caráter dele estava em jogo. Então sempre que ele levava para o rei, ele experimentava uma colher. E ali ele já identificava se aquela comida poderia ou não o rei comer. Porque o veneno tem que parar em mim e em você. Nós temos que saber identificar. Essa conversa tem veneno.
essa mensagem tem veneno. Essa mesa que eu estou sentada tem veneno. E é em mim que o veneno para. Eu não dou continuidade no veneno para o outro morrer. Eu paro o veneno, porque eu tenho conduta, caráter e vida com Deus. Na mesa onde que nós sentamos, não fica rolando a cabeça do líder, a cabeça do pastor, a cabeça da regente. Não. Aonde tem um servo íntegro, aonde tem o Neemias, o veneno para. O veneno não prossegue. Ele para. Porque tem muita gente andando com bandeja e copo na mão, trabalhando para o rei, mas já não tem mais vida e conduta. Está deixando o veneno passar. Deus está chamando uma geração de Neemias, que se levantem e parem o veneno, com caráter e conduta do céu. E ele trabalha com o rei, ele tem intimidade com o rei, ele tem acesso fácil ao rei. E ele está muito bem vivendo ali. Só que um certo dia, lá de Judá, vem um grupo para visitar. E dentro desse grupo está o seu irmão, Hanani. E ele pergunta: Hanani, como que está o povo que voltou para Jerusalém? Como é que está a cidade? Como é que está indo? E Hanani diz: olha, Neemias, eu até queria te trazer boas notícias, mas a cidade está em ruínas. O povo, a palavra que ele usa, o povo está em miséria, desprezo. Os muros da cidade fendidos e derrubados. As portas foram queimadas a fogo. E quando a gente olha para a palavra miséria, ela simboliza a pobreza material, a pobreza espiritual, a necessidade de reconhecer a dependência em Deus. A cidade de Jerusalém está nesse contexto, em miséria, com pobreza material, mas espiritual também. Desprezo. O desprezo é rejeitado, humilhado, indiferente. Os muros simbolizam o quê? Proteção, segurança, separação do que está dentro e do que está fora. Limite. As portas simbolizam acesso, defesa, liberação de quem entra, impedimento. A porta é o acesso, e pela porta a gente libera ou impede. É restrição. Agora, uma cidade que está sem muro, sem porta, o inimigo não tem restrição. Ele entra e faz o que quer. Ele entra e tem domínio daquele ambiente, porque está desprotegido. E Neemias, quando olha para esse contexto, a cidade nessa situação, e ele lembra dos seus pais, que contavam as bem-aventuranças de Jerusalém, que contavam os grandes feitos do Senhor dentro daquele lugar. E ele sente no seu coração a angústia, o aperto de ver Jerusalém desprotegida, de ver Jerusalém abandonada, de ver Jerusalém dada aos adversários e aos inimigos. E a Bíblia conta que quando ele sabe disso, ele se assenta, ele se prostra, ele lamenta e chora. Quantas vezes chegam notícias até nós
de pessoas, de famílias, de casas, de casamentos que estão vivendo igual Jerusalém, estão na ruína, estão sem muros, estão sem portas. E o que a gente faz? A gente tem que ser Neemias. Nós temos que se prostrar, se lamentar e chorar por essa casa. Se a notícia chegou até nós é por um motivo. E esse motivo não é levar a conversa adiante, não é fazer fofoca, não é fazer murmuração, não é fazer contenda. Lembra que o veneno para em Neemias? Parou nele. E sabe o que ele faz? Fala com Deus. E a Bíblia diz que ele fica alguns dias orando, jejuando, pedindo um direcionamento de Deus. O que fazer nessa situação? Em média 4 meses, jejuando, orando, clamando. E a situação vai tomando conta de Neemias, e no seu semblante já transborda a angústia do seu coração. E quando ele chega para trabalhar para o rei, perceba que a notícia ruim não fez Neemias ficar prostrado, sem fazer nada. Ele se prostra diante de Deus para orar e jejuar, mas continua trabalhando para o rei. A situação não faz ele ficar desfalecido no chão e se entregue à notícia ruim. Ei, eu venho como boca de Deus aqui essa noite. Não deixa a notícia ruim te parar, te deixar no meio do caminho parado, prostrado diante da circunstância. Te levanta, te anima, te esforça no Senhor. No Senhor. E ele vai e continua trabalhando. E o rei conhece muito bem Neemias. Ele era muito próximo. Ele olha para Neemias e pergunta: Neemias, o que está acontecendo? Pelo que eu sei, tu não estás doente, mas eu vejo que em teu semblante está triste, angustiado. O que está acontecendo contigo, Neemias? E Neemias temeu, porque ele estava diante do rei, e às vezes o rei podia interpretar de forma errada, porque podia perceber que ele estava comungando com o inimigo, para botar veneno em sua comida, e ele temeu, e ele disse: que viva o Senhor, rei, dizendo: eu não tenho nada contra ti, rei, contigo está tudo certo. Mas o que está me angustiando é que eu soube de uma notícia. Em Jerusalém, a cidade onde que os meus pais estão enterrados, a cidade onde que a minha descendência veio, está em ruínas, está entregue aos inimigos. E eu não estou mais suportando saber que Jerusalém está nesse contexto. Aí o rei pergunta para ele, no capítulo 2, e o versículo 4, e o rei me disse: que me pedes agora? E sabe o que é mais lindo? Neemias não chega de prontidão: ai rei, eu quero isso. Não, a palavra diz: então, orei ao Deus dos céus, para saber o que falar para o rei, o que pedir para o rei. A oportunidade estava aberta na frente dele, mas ele não queria desperdiçar a oportunidade. Ele queria pedir aquilo que era liberado pelo céu, para não dar passo em falso, para dar o passo na direção certa, sabendo o que era necessário fazer, para não desperdiçar a oportunidade. Quantas vezes a gente fica afoito e perde as oportunidades que o céu tem liberado para nós?
Antes de dar uma resposta, segura ela e fala com Deus. Neemias vai e fala com o pai, com o rei dos reis. E Deus dá o direcionamento. Porque quem fala com Deus não anda no escuro, não anda errante, não anda tropeçando, não cai em buraco, não cai em cilada, não cai em armadilha, o seu pé não embaraça. Porque é o céu que dá a diretriz, é o céu que conduz, é o céu que vai na frente. O Espírito Santo pega na tua mão e caminha contigo. Não deixa o teu pé vacilar em pedra. Não deixa o teu pé ficar caindo em buraco. O céu te respalda e te libera. O céu te protege. E quando ele fala com Deus, ele fala para o rei: se é do teu agrado, a teu servo é aceito em tua presença. Peço que me envie a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. E sabe o que acontece? Quem tem intimidade com Deus, apenas ele não ganha a liberação para ir edificar a cidade. Ele sai respaldado pelo rei, com cartas de acesso, com cartas de liberação, com cartas que fazem os portões se abrir, com cartas que fazem os recursos chegar na sua mão. Ele não sai desprovido, ele não sai de qualquer forma, ele sai respaldado pelo céu. E Neemias não tem somente a liberação, agora ele possui cartas em sua mão. E as cartas vão abrindo os portões, as cartas vão trazendo o material necessário para a obra. Ele chega lá na plantação das árvores, ele está com a carta para cortar as árvores, para pegar a madeira e para reconstruir Jerusalém. A obra que o Senhor colocou e chegou na tua mão, tu não vai sair desprovido. Tu vai ter tudo na tua mão para concluir a boa obra que Ele começou e confiou a ti. E ele vai, sabendo que está sendo respaldado pelo céu. Só que quem está sendo respaldado pelo céu, o inimigo não fica contente não. O inimigo vai querer te parar. Tu tem levantado pela vida de alguém? O inimigo vai se levantar para te afrontar, para te parar, para fazer tu desistir, dizer que essa ideia é absurda, que isso não tem mais jeito. E o texto segue. E Neemias, ele chega em Jerusalém, ele não vai afoito, já estou com material, já vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Não. Ele primeiro observa a cidade. Ele olha ao redor, aonde está com mais necessidade, aonde ele precisaria entrar por primeiro, para não atropelar os pés pelas mãos. E ele segue por 3 dias. E o texto diz que de madrugada se levantou ele e poucos homens. Porque para se levantar de madrugada não é todos que vão estar ali firme contigo. É os poucos que vão contigo, mas os poucos vão ser suficiente. Os poucos que estão ali contigo clamando no propósito vai ser suficiente para te manter na obra, para te manter atuante na missão. E ele vai olhando e ele diz: e eu não contei para ninguém. Com certeza eles começaram a: Neemias, e aí, o que tu vai fazer? Porque nós estamos aqui olhando.
Mas tem coisas que a gente não fala. A pessoa pode estar caminhando contigo na madrugada, mas tu só fala, me ajuda em oração. Mas a questão em si a gente não fala. A gente deixa para depois. Quando a obra já estiver sendo concluída, quando a obra já estiver sendo feita, aí então eles verão e saberão o porquê que eles estavam lá rondando Jerusalém pela madrugada. E eles vão aonde todo mundo está vendo ruína, destruição, pó, entulho, cidade destruída. E eles estão olhando ali e pensando isso. Estou conjecturando aqui com os irmãos. Neemias está passando e olhando. Vejo muro, vejo porta, vejo cidade reconstruída, vejo cidade edificada, vejo cidade protegida, vejo cidade voltando a ser como era antes. Porque nem todos vão ter a mesma visão que tu. Só que o que Deus te entregou no secreto, vai concluir. Muitos estão do teu lado, não estão entendendo, porque eles não ouviram o que o céu liberou para ti lá no teu secreto e na tua intimidade. Mas Neemias sabe muito bem a voz que ele ouviu, o direcionamento que ele teve e se manteve firme naquilo que o céu entregou para ele fazer. E ele está lá, nós vamos levantar os muros, reúne o povo. Uns desanimados. Mas já está tanto tempo assim. O que tem agora deixar assim dessa forma? Neemias, não, nós vamos reconstruir. Vamos botar a cidade de pé de novo. Jerusalém vai ser avivada. Jerusalém vai voltar a cantar o hino da vitória. Jerusalém não vai ser mais escárnio para o inimigo. Jerusalém é a cidade que Deus habita. Qual é a Jerusalém que o Senhor entregou na tua mão para edificar? É o teu filho? É o teu esposo? É a tua empresa? É o teu chamado? Às vezes, aquilo que o Senhor colocou na tua mão, o chamado, a promessa, está com os muros caídos, está com as portas queimadas, e o céu está dizendo para ti, ei, é tempo de tu se levantar, erguer esses muros. Não é mais tempo da gente deixar a cidade desprotegida, a cidade com acesso livre para o inimigo. Bota limite. Aqui não. Aqui tem um homem e uma mulher posicionado em Deus. Aqui tem um jovem, aqui tem uma criança, um adolescente posicionado em Deus. Na minha Jerusalém não. Te levante como Neemias essa noite, para proteger a tua Jerusalém. Arabaxuricandalamai. Só que no meio da obra, porque enquanto estava tudo ali arruinado, desprotegido, o inimigo, para Jerusalém. Mas quando ele viu um movimento, quando ele viu um que se levantou, opa, temos que fazer alguma coisa para impedir isso daí. E se levanta, sabe quem? Sambalate. Sambalate não era qualquer um, não. Sambalate era
governador da província de Samaria. A oposição que você vai ter é proporcional ao tamanho da missão que Deus te confiou. Se a missão é grande, o levante é grande. A oposição é o governador de Samaria, Sambalate. E se não tivesse de bom tamanho, levanta com ele Tobias. Sabe quem era Tobias? O comandante do exército de Samaria. Também não era um pequeno, era um grande. Mas se não fosse, tá bom, 2 se levantar, se levanta mais um. Gesem era governador dos arábios. 3 grandes se levantam para parar a obra de Neemias. Primeiro, eles levantam, sabe com quê? Com escárnio, com desprezo. Agora, isso aí que tu está fazendo, não vai dar em nada. Isso aí é só pó, só entulho, não vai dar em nada. Dão risada do que Neemias está fazendo. Tem gente que está olhando para aquilo que você está operando e está desdenhando. O inimigo está desdenhando, dizendo assim, não vai conseguir, não vai dar em nada. Só que quando ele começa a ver que os muros começam a se erguer, opa, peraí, ele continuou, ele superou o escárnio, ele superou o desprezo. Agora nós vamos vir com desânimo. Agora esse muro aí que tu está levantando é fraco demais. Se passar uma raposa, uma bola de pelo, ele quis dizer. Olha a comparação dele. Ei, se passar uma bola de pelo, uma raposa, com o vento da raposa, o teu muro cai. Mas isso é afronta do inimigo para parar o que tu está fazendo. Tu não vai parar de orar, tu não vai parar de jejuar, tu não vai parar de clamar, tu vai continuar, porque está surtindo efeito. Se tem escárnio, tem desprezo, está surtindo efeito. Incomodou o inferno. Aí, Neemias reúne o povo e diz assim, ó, vamos ficar ligados com esses 3 aí, que eles querem botar nós aqui em discórdia, querem que a gente pare com o muro, querem nos desanimar, mas não vai desanimar. E eles viram que eles continuaram a obra, então eles entram mais intenso. Se agora nós vamos se reunir e vamos atacar. Está sofrendo ataque? Está sofrendo levante do inimigo? Está surtindo efeito. Continua, não para. Continua a erguer muro. Continua com o joelho no chão. Continua no jejum. Está surtindo efeito. E eles querem arruinar com a obra. E Neemias reúne o povo e diz assim, ei, nós vamos, sabe, fazer o quê? Colocar guardas nos muros que estão baixos. Os muros que tu não conseguiu erguer ainda na altura, para impedir o inimigo, coloque guarda. Coloque um guarda. Se o teu muro baixo é a tua boca, que não consegue segurar, antes de tu entrar em lugares, fala assim, eu boto um guarda na minha boca. Porque a palavra que tu proferir, pode derrubar o muro que tu construiu. Se tu for em alguns lugares, querer fazer alguma atitude, diz, Senhor, coloca um guarda, não deixa eu agir impensadamente, não deixa eu agir fora daquilo que tu queres. Coloca um guarda. Todos nós temos um muro baixo. Coloque guardas. Não ande com seus muros desprotegidos. Erga os muros até eles estarem altos,
que o inimigo não tem mais acesso. Mas se ele ainda está aqui abaixinho, bota guarda. E Neemias disse, vamos botar guarda de dia e de noite. Nenhuma hora do dia vai ficar desprotegida esse muro. A hora que o inimigo vê, vai ver que tem alguém ali posicionado na brecha. Alguém guardando o muro, protegendo a obra. E Sambalate, Tobias e Gesem se enfurecem, querem atacar. Mas aonde eles tentavam tinha alguém na brecha. Tinha alguém trabalhando. E eles carregavam pedra com uma mão, espada com a outra. Balde de cimento numa mão, espada na outra. É trabalhando e vigiando. É trabalhando e guardando a casa. É fazendo por reino e guardando a família. É respaldando todos os lados, não deixando brecha para o inimigo entrar e atacar e destruir. É a obra numa mão e a espada na outra. E dessa forma concluíram a obra dos muros, taparam as brechas da cidade, ergueram-se as portas. O inimigo que antes entrava e cirandava, agora tinha limite, agora não tinha livre acesso, agora tinha impedimento. E Jerusalém crescendo e frutificando e avançando. A autorização de Deus para a sua vida traz consigo os suprimentos necessários para concluir essa obra. Eu digo para ti essa noite, coragem. Não se prostre diante da situação. Te levanta como Neemias. O céu está te respaldando com cartas essa noite. Tu está tendo liberação do céu para avançar nessa obra. Ninguém vai andar aqui desprovido, não. Vão andar com liberação do céu. Do céu. O céu está te respaldando essa noite. Está te fortalecendo. A injúria do inimigo não vai te parar. A injúria do inimigo não vai fazer tu ficar prostrado diante da circunstância. Tu vai avançar. A obra vai se concluir. A Jerusalém que o Senhor botou na tua mão para reconstruir, ela vai ser reconstruída. Vai ser restaurada. Vai ser edificada. Eu vejo filhos sendo restaurados aqui essa noite, maridos sendo transformados e salvos, cheios do poder de Deus, porque onde tem um na brecha, ele tapa os muros, reconstrói a cidade. Posso orar, pastor? Com a permissão do nosso pastor, eu quero orar pela tua vida. Põe-te de pé. Vem aqui na frente. Se você quer receber do alto as cartas de liberação para concluir essa boa obra. Se tu tá com uma Jerusalém para ser edificada, que o céu confiou na tua mão, vem aqui na frente. Que o céu está te respaldando hoje, com força, com ânimo, com providência do céu para te continuar e não parar. Se a Jerusalém que o Senhor botou na tua mão é o teu chamado, o céu está te respaldando hoje, te enchendo com a graça, com a unção, e fazendo tu prosseguir. Nenhum inimigo que vai se levantar contra ti vai te parar nessa obra. Essa Jerusalém vai ser edificada e restaurada pelo poder de Deus.
Os Neemias que se levantam nessa geração farão a diferença nessa terra. Pai, em nome de Jesus, pela unção da Tua palavra liberada aqui essa noite, nós se levantamos como Neemias e pedimos ao Rei dos Reis, ao Deus dos deuses, que venha sobre nós com providência, com cartas de liberação. Pai, aonde está se levantando os inimigos para atacar, para afrontar, para fazer desanimar, os inimigos estão caindo por terra hoje. Fortalece e vivifica a fé dos teus filhos essa noite. Fortalece, Senhor, os ânimos, os joelhos que estão trementes, os pés, Senhor, que estão cansados da jornada. Pai, em nome de Jesus, venha com teu refrigério sobre nós essa noite. Nos dê coragem para prosseguir. Tu nos deu o Espírito, Senhor, de coragem e ousadia para fazer. E nós vamos se levantar e vamos fazer o que é para ser feito. Na nossa casa não. Na nossa Jerusalém não. O inimigo vai bater em retirada, porque as nossas Jerusalém estão sendo reconstruída, edificada, os muros estão protegidos. Tem alguém na brecha. Pai, em nome de Jesus, nos dê estratégia do céu para vencer e prosseguir, para não desanimar. Senhor, venha, meu Pai, com teu anjo sobre nós e faz-nos andar pelo caminho da verdade, colocando os guardas nos lugares certos. Amplia nossa visão, amplia, Senhor, nosso entendimento. Faça-nos, ó Pai, se levantar como Neemias, corajosos para prosseguir e edificar os muros, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. As ondas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se
no lance imprevisto, na frente encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória. Onde Deus vai me coroar. Mais uma vez, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrará, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória. Onde Deus vai me coroar. Quantos podem agradecer a Deus por esse culto? O segredo é estar em Cristo. O Neemias não recebeu só carta, o rei selou a carta, e o selo era o símbolo da autoridade. Eu nunca vi uma construção tão rápida, 52 dias. Aí apavora os inimigos mesmo, né? Aí apavora mesmo. O camarada chega aqui, não pergunta nada.